aí, pessoal, vou falar um pouquinho agora sobre SEO, né? Mais especificamente sobre a página do evento. Eu vou explicar a vocês o que é isso e por que isso é importante, né? Então, SEO, né, traduzindo assim, seria a otimização de mecanismos de busca, né? Ou seja, é um conjunto de técnicas que a gente utiliza para alcançar um bom posicionamento no Google. Então, assim, ou outros buscadores, né? A gente sempre fala do Google porque é o principal, mas existe Bing, enfim, existem outros buscadores. E por que SEO é tão importante, gente? É, o Google, vocês sabem que é o maior buscador do mundo, né? Então, qualquer coisa que a gente tem dúvida, qualquer coisa que a gente quer, que a gente tem curiosidade, a gente pesquisa no Google, né? Tá ali no nosso dia a dia. E aí, quando você tem um site que está bem estruturado para aparecer no Google ou nos buscadores em geral, você gera tráfego orgânico, ou seja, um tráfego que é de graça. Então, isso permite que mais pessoas descubram o seu evento e, consequentemente, isso contribui para que você venda mais ingressos. Beleza? Então, assim, eu vou entrar um pouquinho aqui em SEO, eu vou tentar ser o menos técnico possível para facilitar, para a galera entender bem, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí no chat que a gente vai responder. Então, assim, né, quando você tem um site bem estruturado, né, como eu falei aqui, você facilita a descoberta do seu público, você tem uma maior atração, né, mais pessoas vão estar ali, é um tráfego qualificado. Por que é um tráfego qualificado? Quando as pessoas pesquisam no Google um assunto, elas já estão na intenção daquilo, né? Então, se eu pesquiso eventos de comunicação social em Recife, é porque eu já tenho interesse em participar de algum. E aí, os primeiros lugares que aparecem no Google, provavelmente são aqueles que vai gerar interesse para mim, vai fazer com que eu participe. E, obviamente, aumenta a credibilidade do seu evento, né? Porque você está ali bem ranqueado. Então, eu trouxe algumas características, algumas coisinhas para você fazer dentro da Event 3 que vai te ajudar a ter um site mais legal, um site mais acessado, que, enfim, ranqueie melhor no Google, né? Então, explicando rapidamente, né, como é que funciona, assim, o Google, a parte de busca, né? O Google é muito grande. Então, assim, tem um robozinho do Google, vamos chamar assim, um robozinho, e esse robozinho, ele é responsável por ler os sites. Então, existem certas características técnicas que um site precisa ter, que isso a gente já faz por vocês na Event 3, em que para que o Google leia o conteúdo daquele site, né? Então, como é que funciona? O usuário da gente, né, lembrando aquela mesma que está no início, ele faz uma pesquisa no Google e aí o robô lê os sites e ele traz os resultados para essa pessoa. Então, assim, explicando de uma forma mais simples, seria isso. Então, assim, os primeiros lugares que aparecem no Google quando vocês pesquisam alguma coisa, não é por acaso, não é na sorte, o Google não sorteia isso. Existe um algoritmo que leva em consideração vários fatores, a gente vai falar deles aqui um pouco, alguns, para que esses sites apareçam na frente, né? Então, assim, é uma forma resumida de explicar. E aí eu trouxe 4 aspectos aqui que a gente pode trabalhar para melhorar, né, o ranqueamento do site, do evento da gente. Palavra-chave, meta description, eita, que nome complicado, mas eu vou explicar bem direitinho. Legibilidade e estratégias de links, né, que é o famoso link building. Então, assim, eu vou explicar cada um deles e vocês vão ver que é bem legal, assim. Então, assim, né, começando pela palavra-chave, né? Eu tenho um exemplo, eu tenho um evento aqui que foi fictício, né? Eu criei só para essa apresentação. Então, a palavra-chave é aquilo que vai permitir ao Google identificar sobre o que aquele site fala. Então, aqui no meu exemplo, eu sou um evento, né? 15º evento de economia criativa. Então, para o Google entender que essa página é sobre economia criativa, eu tenho que inserir essa palavra-chave em alguns aspectos da página, porque aí o robozinho do Google vai ler a página e vai ver, ó, ele fala sobre a economia criativa aqui, ele fala sobre a economia criativa na parte do sobre o evento. Então, ele entende que esse é o tema do site. É assim que o Google entende, essa é uma das formas, que quando você pesquisa futebol, você quer entender se você quer ver sobre futebol e não sobre luta livre, por exemplo. Então, a palavra-chave é um aspecto muito importante. Então, assim, eu trouxe aqui os lugares importantes, alguns dos lugares, né, que são um exemplo de onde a palavra-chave do seu evento ela pode estar, né? Então, assim, o meu evento é sobre economia criativa. Então, assim, é importante que a palavra-chave, se possível, esteja na URL do meu evento. Eu vou mostrar como configurar isso. É importante que a palavra-chave esteja no título do meu evento, sobre o que a temática, sobre o que ele se refere. Então, assim, quanto antes no título, melhor. E é importante também que a palavra-chave, a temática e tudo que meu evento trata esteja no sobre o evento. Então, assim, a gente vê alguns eventos que
utilizam muita imagem, muito na página do evento. É legal, fica bonito, mas o texto é muito importante, porque o robozinho do Google ele tem mais facilidade para ler texto do que ler imagem. Então, assim, coloquem sempre a temática do evento de vocês em vários lugares no site. Obviamente, gente, tem que fazer sentido, tá? Não é para empurrar um monte de palavras-chave, existe até um termo para isso, né? O Google penaliza sites que fazem isso, então se eu colocar economia criativa 20 vezes, não vai ranquear mais meu site. Tem que estar no contexto ali, né? Então, o meu evento, eu coloquei até um textinho aí, que a ideia central da economia criativa é incluir processos, ideias, empreendimentos, enfim, tem um contexto onde a palavra-chave está inserida, isso é muito importante, tá? E aí, trazendo um pouquinho para a Event 3, né? Novamente, sempre que eu falar da área, de alguma área do organizador, vai estar aí o caminho aí embaixo, né? Então, a gente vai na área do organizador, configurações de evento, então eu posso alterar o título do evento. Então, assim, não utilize um título gigante, utilize um título aí, que é o título do seu evento, mas que converse, né? Então, assim, quando você for estiver planejando o evento, antes de até de criar, eu diria, pense no nome ali que sintetize a ideia do seu evento, mas que não seja tão grande. O Google tem dificuldade para entender títulos que são gigantes. É na URL, né? Então, assim, poxa, Caio, a gente sabe que às vezes é difícil encontrar uma URL que seja exatamente a palavra-chave do meu evento, mas você pode compor a URL com ela. Então, assim, poderia ser economia criativa em Recife. Não tem problema, a palavra-chave está ali, tá? Então, não necessariamente vai ser essa URL event 3 barra palavra-chave, mas a palavra-chave compondo a URL, você tem como alterar isso. E aí, trazendo até né, alguns aspectos de URL amigáveis, né? Então, assim, URL curtas são mais eficazes em seus propósitos, né? Então, é sempre importante incluir a palavra-chave na URL, ou seja, a temática do seu evento. Se possível, entre 50 e 60 caracteres, nem sempre dá, mas pode tentar manter isso. E aí que está. Uma dica para manter entre 50 e 60 caracteres, que está até aqui na coluna negativa, é que você não precisa colocar artigos ou verbos de ligação. Então, assim, se for um evento de economia criativa, eu não preciso do e nem do D para o Google entender o contexto daquela URL. Então, eu posso botar evento economia criativa, que no caso é o hífen aí, né? Sempre usar o hífen para separar palavras. Isso é uma ótima dica para vocês reduzirem o tamanho do link. E aqui na coluninha dos proibidos, né? Então, assim, o artigos e verbo de ligação está em amarelo, porque não é proibido, mas a gente deve evitar. Qual é o exemplo que eu acabei de dar? Então, acentos ortográficos, né? Então, acentos tendem a quebrar o link, tá, pessoal? Então, não use. Não coloque espaços, porque também quebra o link. Quando eu digo quebrar o link, não é ele parar de funcionar, mas ele fica com caracteres no lugar do que seria o espaço. E nunca mais de 80 caracteres, né? Então, vamos manter entre 50 e 60, mais que 80, nunca. Beleza? Então, essas são as dicas número 1 para o URL amigável. A gente ainda vai falar mais sobre SEO, né? Então, assim, trazendo também esse aspecto de palavras-chave, né? Então, a Event 3, ela tem uma funcionalidade muito legal na parte de divulgação, na área do organizador, configurações, evento, vai ter uma areazinha lá de divulgação, onde você coloca qual é o tipo do seu evento, qual é o assunto principal, quais são as palavras-chave correlacionadas do seu evento. Então, você tem como cadastrar isso, né? Então, pegando como exemplo o tópico de hoje, as palavras-chave poderiam ser marketing, vendas, eventos, enfim, quando você começar a digitar, a Event 3 já vai sugerir palavras-chave legais. E tem a parte da descrição curta que a gente vai entrar mais para frente, né? Na parte da meta description lá, a gente vai falar sobre isso. Então, utilize as ferramentas que a gente construiu para o seu evento ser um sucesso, que vai contribuir. Isso, além de contribuir para você aparecer melhor no Google, né? Para você ser mais ranqueado, isso também permite que o seu evento seja mais divulgado dentro da própria Event 3, que a gente tem uma área de encontro e eventos, né? Então, os participantes entram nessa área de encontrar eventos e eles veem os eventos separados por categoria. Então, trata essa área aí com carinho, porque com certeza vai contribuir para potencializar a venda de ingressos de vocês. Entrando agora, né, no Meta Description, que palavra difícil, Caio. Então, vamos lá, né? Então, assim, vocês notam que sempre que vocês buscam algo no Google, abaixo do título do site, aparece um textinho, que é uma descrição do que você está pesquisando, né? E o nome desse textinho é Meta Description. E aí, eu trouxe até um exemplo aqui do blog da Event 3, né? Exemplificando isso que eu acabei de dizer. Então, aqui eu tenho normas da ABNT, formatação de trabalhos, e a meta description está logo embaixo, né? Aprenda as principais normas da ABNT. Então, assim, perceba que aquela palavra-chave que eu falei lá no início, nesse caso desse texto, é normas ABNT,
eu já coloquei ela no título do blog post e na minha meta description, para o Google entender de maneira mais simples sobre o que é esse conteúdo, né? E aí, nessa parte de descrição curta, a ideia é que você crie uma descrição do seu evento, colocando as palavras-chave que você selecionou, né? Então, se é economia criativa, não adianta eu criar uma descrição gigante que não fale sobre o meu evento, sobre o que o meu evento vai tratar, né? Então, eu posso colocar aí que é um evento de economia criativa, que irá tratar disso, disso e daquilo outro, mas é muito importante que vocês preencham essa descrição, tá? E aí, o terceiro ponto que a gente vai falar, né, a legibilidade. Lembra, se tu quiser colocar alguma coisa, pode me interromper, que eu estou falando sem parar. Boa. Falando sobre legibilidade, né? O que é legibilidade? Vocês lembram que eu falei, antes de mostrar a tela, que o robozinho, ele lê o site, né? Então, assim, quanto mais a gente facilitar para o robozinho ler o site, melhor para a gente. Então, a gente está em clima de Copa do Mundo, e eu trouxe um exemplo de Copa do Mundo, né? Então, assim, aqui eu tenho os dois textos da mesma maneira, eu tenho certeza que você que está aí lendo, conseguiu ler de uma maneira muito mais facilitada do que está em azul. Então, aqui as maiores goleadas do Brasil em Copa do Mundo foram. O texto do lado esquerdo está tudo junto, é mais difícil de ler. E do lado direito está tudo com bullet points, né? Então, eu já consigo ver de uma maneira mais clara as maiores goleadas do Brasil em Copa do Mundo. Espero que esse ano tenha outra, né? Para a gente botar aí também no quadro. E aí, isso é um exemplo de legibilidade, né? Eu vou trazer dicas para vocês de legibilidade. Eu sempre gosto de dar esse exemplo porque a pessoa consegue ver logo de cara do que é que eu estou falando, né? Então, para o robozinho do Google, é muito mais fácil ele ler o texto, que para mim aparece aqui do lado direito, do que o texto que está em cinza, né? E aí, tem uma área aqui, né, dentro da página do evento que você vai configurar, que é a sobre o evento, que é justamente aquela que eu mostrei lá atrás no primeiro print, onde você vai falar sobre o que o seu evento trata, né? Então, essa parte sobre o evento também coloque as palavras-chave, você pode mudar o título da área, né? Então, se você não quiser botar sobre o evento, você pode colocar um título personalizado, é legal também. Então, assim, utilize essa parte do sobre o evento para falar do evento, mas utilize características de legibilidade para facilitar não só para o seu participante, mas também para o Google entender do que seu evento se trata, né? Então, aqui eu trago algumas dicas, né? Então, do lado direito eu tenho uma imagenzinha aqui, né, do escaneável e não escaneável, né? Então, no escaneável eu tenho bullet points, eu tenho textos menores. Do lado direito eu tenho um texto corrido que parece uma redação do Enem e que aí é muito mais difícil para o usuário entender. Então, assim, quebre o texto em diversos parágrafos. A dica que a gente dá é no máximo 3 linhas por parágrafos. Isso é legal. Use bem os subtítulos, né, para criar sessões. A gente vai ver aqui, eita, pulei se querer. A gente vai ver que é possível criar subtítulos dentro da área da Event 3. Então, use bullet points, use negrito para destacar. Elementos visuais são legais, dá uma quebra na leitura. Também é possível fazer isso com a Event 3. Utilizar uma quantidade adequada de palavras, né, seja sucinto ali. A leitura em F é bem indicada. Então, leitura em F é um tipo de texto que ele está alinhado à esquerda, né? Então, assim, estudos indicam que é melhor para a gente ler textos que estão alinhados à esquerda do que textos que estão justificados, tá? Então, assim, se for um artigo científico que tem várias normas da ABNT, ok. Mas se tratando de um site da Event 3, não precisa justificar o site do evento, não precisa justificar o texto. Use ele alinhado à esquerda, que é melhor para a gente ler e para o algoritmo do Google ler, né? Então, assim, dentro da página do evento, a gente pode adicionar uma nova área, né? Então, assim, se eu tenho várias informações diferentes no evento, eu não preciso atolar sobre o evento com todas essas informações. Eu posso criar áreas personalizadas e na hora que eu criar uma área personalizada, eu vou ter a opção de criar um título, um subtítulo, eu posso usar bullet points, eu posso usar negrito, eu posso colocar imagem no meio do texto, eu posso colocar vídeo se fizer sentido para o meu evento. Então, assim, explore as ferramentas. Tem uma função bem legal no Event 3 que você pode configurar o evento e não publicá-lo ainda, para você ver como essa página está ficando, se fizer sentido para você. Então, faça o teste e veja a forma que fica mais legal, tá? Mas utilizem as ferramentas, né? E chegando aqui na quarta estratégia, né? Que é o link build, né? O que é o link build? É uma palavra que parece difícil também, mas é praticamente uma tradução literal, né? Então, construir links. Então, assim, a estratégia de links é um conjunto de estratégias de SEO que visa construir uma rede de links que direcionam o tráfego e fortalecem a sua autoridade.
Então, foquem nisso, fortalecem a sua autoridade. Eu vou passar aqui e explicar bem direitinho para vocês. Então, assim, eu trouxe até o conceito aí em cima, né? O Link Building, ele visa construir uma rede que fortalece a autoridade. Então, o que é o Link Building? Quando um site linka outro site, ou seja, um site X linkou o site para o seu evento, ele está dizendo para o Google que, que legal, Google, eu recomendo esse site para falar desse assunto. Então, assim, explicado de uma maneira resumida seria isso, né? Então, assim, se eu tenho um site que fala sobre um blog que fala sobre economia criativa e vai ter um evento de economia criativa na minha cidade, eu linko para esse evento e eu estou dizendo ao Google, Google, vê que legal, eu estou recomendando este link como uma coisa positiva, beleza? Então, assim, isso seria link building. E aí, quando os sites vão se linkando, né, então vão recomendando, vão colocando links um para os outros, eu vou criando uma rede de links de pessoas que estão me recomendando. Mais para frente eu vou dar dicas para vocês, para que site eu posso pedir para me recomendar. A gente vai entrar nisso também. Então, assim, eu vou criando uma rede de pessoas que estão recomendando o meu evento. Então, se eu saio numa matéria da imprensa, isso é legal, porque a imprensa linkou o meu site do meu evento, o Google entende que isso é um fator de ranqueamento, ou seja, para o Google é legal ter pessoas linkando o seu site, e aí o Google vai fazer com que você apareça mais em cima nas pesquisas. Também é uma estratégia de SEO, né? Então, estratégia de links, ela confere autoridade ao meu evento, ela confere que o link é de qualidade, que o conteúdo é de qualidade, desculpa, porque se várias pessoas recomendam o meu site, significa que, poxa, essas pessoas gostaram, tem algo interessante ali. E ela é uma excelente estratégia de divulgação, porque imagina que eu tenho um blog que, sei lá, 50 mil pessoas acessam, e aí lá tem um conteúdo falando do meu evento, e aí, do evento de outra pessoa, pode ser também, e aí, tipo, caramba, que legal, é uma estratégia de divulgação, porque as pessoas clicam e têm interesse em saber o que é aquele evento, né? Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, utilizando o meu evento de economia criativa, que é um evento fictício. Então, assim, o José, ele tem um blog sobre economia criativa, e ele é um cara que ele está sempre em busca de benefícios para os leitores. Então, que tal eu entrar em contato com o José, oferecer um cupom de desconto exclusivo, desde que ele faça um post no blog dele falando sobre o meu evento. Excelente maneira de construir estratégia de links. Já a Maria, ela é responsável pela comunicação no departamento de economia da UF, né? Eu coloquei a UF como qualquer universidade federal aí. Então vamos supor que a UFPE, então vamos supor que a Maria, ela é diretora do departamento da Ascom, né? Que é a assessoria de comunicação. Então, assim, eu entro em contato com a Maria, Maria, vê que legal, vai rolar um evento de economia criativa, é completamente do interesse dos alunos de vocês participar desse evento, eu posso fazer uma oferta personalizada, então muito legal. A Maria vai indicar o meu site. Mas calma, que nem toda estratégia de link é aprovada. Então aqui a gente tem uma que foi negada, que não faz sentido. Então vamos supor que o José, ele tem um site sobre musculação e luta livre, e aí de repente você acha que é uma excelente ideia entrar em contato com o José para que ele linke o seu evento. Não é uma excelente ideia, é uma péssima ideia. Por quê? São assuntos que não são correlacionados, pessoal. E aí eu trouxe novamente a mesma descrição, visa construir uma rede que fortalece a sua autoridade. Então, se sites que não têm a ver com o assunto do meu evento, ou sites que não são legais, começam a recomendar o meu evento, se eu entro em contato com essas pessoas para que eles recomendem o meu evento, a autoridade de domínio cai, porque o Google entende que, tipo, poxa, porque um site de musculação está recomendando um conteúdo de economia criativa. Isso não faz muito sentido para o usuário. Então, assim, estratégia de link é legal, funciona, aumenta a autoridade do domínio, mas eu quis colocar esse ponto de atenção aí no slide, né, para vocês entenderem que procurem se relacionar com pessoas que têm a ver com o seu evento, tá? Então, se eu tenho um evento de economia criativa, eu vou procurar pessoas, nichos, empresas que façam algum sentido com a temática do meu evento e vou propor parcerias com essas pessoas. Beleza? Estamos já em 50 minutos, né? Então casou bem aí com o tempo da palestra, que eu acho que pode ser que tenha dúvida do pessoal. Chegamos ao fim, né? Uma palestrinha rápida de 1 hora. Eu vou deixar novamente o meu LinkedIn aí. Se os organizadores tiverem dúvidas, quiserem bater o papo, quiserem puxar assunto, o que é que eu acho da estratégia deles, se eu tenho alguma opinião para dar,
Fiquem à vontade, pessoal, para falar comigo no LinkedIn, para mandar mensagem. A gente está aqui para ajudar vocês. E eu agradeço todo mundo que está assistindo. E foi muito legal bater esse papo com vocês hoje aqui. Boa, Caio. Deixando algumas dicas finais e comentando alguns detalhezinhos finais de SEO também, né? A gente até na última live teve uma pergunta sobre o link do evento, né? Que a própria plataforma agora ela já sugere, né, esse link, como é que ele deve ser, né? Justamente já pensando no SEO. Então, isso também é uma vantagem de usar uma boa plataforma. Verdade. Porque a própria plataforma ela já tem uma série de tecnologias, né? A gente tem uma equipe de marketing e tecnologia que está sempre melhorando ali para que o seu evento esteja sempre no topo lá no Google, né? Então, verdade. Obviamente, você precisa fazer as estratégias, colocar o seu conteúdo, fazer toda a descrição lá bem legal com as dicas que o Caio passou aqui, mas também a tecnologia da gente, ela já é toda preparada lá, informa o Google qual é a data do seu evento, já usa tecnologias que são padrões e que o próprio robozinho lá do Google vai ler melhor e vai destacar o seu evento lá na página, né? E a gente prometeu, vai deixar aqui uma surpresa final, né? A gente vai estar deixando aqui um link, aí a produção vai dar uma ajuda aí para deixar um link da nossa Black Friday, né? Quem estiver pensando em organizar um evento, né? Tem esse link aí que você pode acessar, né? Então depois a gente vai soltar aí nos comentários também para facilitar o pessoal clicar e acessar, né? Para falar com a nossa equipe, contar um pouco do desafio que aí o pessoal está com algumas condições especiais aí para o mês de novembro, né? E a gente está chegando aqui próximo aos momentos finais, não sei se tem alguma pergunta final. Caso não tenha, a gente depois está à disposição via e-mail também. A produção aí informa para a gente se teve alguma pergunta no finzinho ou não. Se não, a gente vai se despedindo aqui e até o próximo Aventure Talks, né? Então, a produção comentou aqui que não tivemos essas perguntas finais, então ficamos à disposição também, né, via comentários ou pós a live também. O conteúdo vai estar disponível, quem não conseguiu pegar ele inteiro vai estar disponível aqui nas áreas e nas plataformas. Né? E até o próximo Aventure Talks. Obrigado, Caio, aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Eu que agradeço. Valeu, galera. Valeu, pessoal, e até a próxima.